Oremos. Senhor nosso Deus eterno Pai, graças a Ti por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais uma BD. Obrigado por esses que estão aqui, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós entendemos a Tua palavra. Nós te agradecemos porque nós entendemos quanto é importante aprender mais e mais de Ti, Senhor. Continua sustentando, fortalecendo o Everaldo quanto líder, Senhor, dando sabedoria, entendimento, Deus, compreensão, Deus, sabedoria, Deus, para lidar com as adversidades, ó Pai. Você continue também cuidando da sua família, Senhor. Ó Deus, continue também com o Gabriel Marques que está aqui, a sua família, a Bianca. Amém, meu Deus, que tu continues, ó Deus, nos fortalecendo quanto jovens, nos ajudando, ó Deus, a trazer mais e mais jovens, Senhor. Cuide daqueles que não estão aqui também, Senhor, os incomode, fale os corações deles, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. A Bianca tá junto com o Gabriel aí? Sim. Então, quando for... Oi, Bianca, quando for assim, porque você usa o 4G, não é? Você usa o 4G, não é, Bianca? Oi. Calma aí. Internet de cipó. Não, então, a dela tá no 4G, não é? É. Então, pode deslogar ela e vocês dois falam juntos aí, não tem problema não. Entendeu? Tá bom. Tô aqui com ela. Agora? Não, a tua internet tá boa, mas como vocês estão juntos, não precisa gastar aí não. Vocês podem estar falando tá. no mesmo quadrado. Ela usa o 4G porque tem Wi-Fi. Eu esqueço. Não, eu tô falando porque quando ele estava orando, eu estava ouvindo você confirmando o amém. E aí eu falo, não precisa abrir duas telas, não. Não precisa abrir duas telas, não. Pode botar só vocês dois, entendeu? Gabriel, Lírio e Bianca, até renomei aqui, não tem problema não, entendeu? Podem falar junto com vocês. Beleza. Não tem problema não. Mas vamos lá, vamos Tá dar bom. início. Essa última lição, ela vai falar do último, né, o 10º mandamento, satisfaça-se com o que Deus lhe dá. Interessante dessa lição porque ela é um fechamento de toda a revista, mas ela traz um entendimento geral que a gente tem no estudo de todas as lições dessas outras 10 lições que nós tivemos ao longo desse período aí. E aí a gente vê que existem 3 pilares, né? 3 princípios que foram definidos, os ensinamentos, os mandamentos da lei do Senhor. E a gente vê que o primeiro pilar é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo pilar, a gente tem ame a si mesmo, né? Você se ame, né? Amar a nós mesmos. E o terceiro, ame ao teu próximo como a ti mesmo. A gente entende 3 pilares, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nos amar e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a gente vê que o último mandamento da lei do Senhor, ela está lá no livro de Êxodo 20, eu vou ler para vocês. Vocês me acompanham aí? Êxodo 20, no versículo 17, vai dizer assim, ó: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisas alguma que lhe pertença. Interessante, né? A questão de cobiçar, né? Do próximo. E aí o que o mandamento traz, e às vezes a gente confunde um pouco em relação à palavra que no hebraico, ela é colocada como aqui, ó, na lição ela diz aqui, no hebraico o texto ele diz assim, ó, a palavra hamad, quero dizer, hamad, desejar. Então, o próprio autor da lição ele diz que essa palavra desejar é uma palavra neutra. Mas quando a gente coloca ela de uma maneira errada, né, quando eu coloco o desejo sobre aquilo que é do outro, isso acaba se tornando um pecado. Então, você desejar alguma coisa, você querer ter alguma coisa, você almejar alguma coisa, em si, isso não é pecado.
O problema é como eu coloco isso. E aí é algo que a gente vai trazer, a gente vai tratar bastante nessa lição, e onde nós vamos entender os tipos de problemas, né? O que o Senhor estava nos preparando em nos proibir, né? Você vê que é um mandamento que realmente proíbe o desejo sobre aquilo que é do outro. E aí a gente vê que aqui na lição ele bota aqui, ó, tal como no caso de amar e odiar. Desejar é uma atividade equivalente a uma tentativa consumada de aquisição na mente. Então, assim, eu gostaria de começar perguntando a vocês, vocês, em algum momento da sua vida, né? Isso aí, a gente sabe que a gente pode acontecer, mas já aconteceu na sua vida que você tenha cobiçado, nem que seja em pensamento, alguma coisa que pertencesse a outra pessoa? Já aconteceu isso na vida de vocês? Um simples relapso de pensamento, de você ver uma situação e você acabar, de uma certa forma, querer estar no lugar daquela pessoa. Gostaria que vocês relatassem para mim se já passaram por isso ou não, ou nunca. Diga aí, me ajudem. Com certeza. Já aconteceu? Principalmente, Fala. assim, eu sigo umas pessoas assim famosas, aí a gente fica assim, caramba, hein? Queria tanto assim ó, ter essa casa, assim, dinheiro. Essas situações assim clássicas. Beleza. Mais alguém? Gabriel, Bianca? Já pensaram? Obrigada. Ah, sim. Acho que acontece, né? Às vezes da gente pensar assim, ter esse tipo de sentimento, por mais errado que seja, né? Só que aí vai envolver uma série de coisas que aí durante a aula, depois eu falo. Tá bom. Já tá no início, Uhum. mas a gente tá falando sobre inveja, né? Praticamente. Isso. Então, depois eu Aí, falo mais. perfeito, perfeito. E você, Gabriel, já pensou alguma vez assim, pô, viu lá, caramba, aí, aquele cara com aquela bike irada, aquele skate da hora, aquele fone, né? Aquele fone HyperX, JBL. E aí, Gabriel? HyperX é boa para fazer alguns equipamentos para computador, pô. Acho que de fone não é tão bom, não. Cara, tipo, olha assim das outras pessoas, mas eu, sei lá, acho que eu fico feliz pela pessoa ter. Mas acho que cobiçar, tipo, não sei. Então, você nunca olhou uma situação em alguma pessoa e teve vontade de estar ali naquele lugar ali? Uma vez, não, assim, na sim, mente, sim. mentalmente. Já? Sim, pô. Aí você Já. vê a pessoa viajando e fala, pô, queria estar lá nessa Também, isso aí. Perfeito, perfeito. Isso aí. Todos nós. Então, perfeito que vocês responderam e é legal a gente ser justo e leal, né? Porque às vezes ele fala, não, eu nunca pensei nisso, jamais, não. Com certeza. A gente acaba sendo levado a isso mentalmente. Eu também, várias vezes, né? Tem até aquele ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde, né? Nós, às vezes, somos levados a isso mentalmente, a achar que aquilo que é do outro, né? Poxa, eu queria, tá lá viajando também, o cara foi lá para Búzios, poxa, eu queria estar lá naquele mar, passeando, queria... Né? A gente, às vezes, tem vontade de transportar aquilo que a gente vive para a vida do outro. Mas aí vem um ponto, né? Um dos pontos que vocês começaram a falar. A gente pode até, na nossa mente, mentalmente, ser levado num deslize ou num momento assim de, sei lá, de distração, ser levado ao nosso pensamento isso. Só que a diferença tá naquilo que vocês já até me responderam aí. O que aquilo traz dentro de mim, dentro do meu coração? Isso traz uma dor, uma angústia, uma inveja ou uma alegria e satisfação pelo fato de ver o outro próximo adquirindo aquilo ali ou desfrutando daquilo ali? Então, você vê que a gente pode acontecer, não é problema nenhum, não há grande mal nenhum em, às vezes, em algum momento, a gente ser levado mentalmente a essas coisas. Mas o mais importante é o pensamento que nós vamos ter
mediante aquilo que nós temos, que nós vemos. Aí vamos seguir, né? O primeiro tópico ele fala aqui, a satisfação com o que não temos, né? Então ele fala sobre o mandamento, esse mandamento ele se relaciona com um desejo interessante na psicologia humana, ele fala sobre isso. A vontade de sentirmos quanto ao que não temos é a nossa falta de capacidade de nos satisfazer com o que temos. Olha só, a vontade que sentimos quanto ao que não temos é a nossa falta de capacidade de nos satisfazer com o que temos. Olha só, olha o que o autor ele fala. Pelo fato de nós não termos algo, aquilo de fato não nos dá, não dá a Deus, né, do caso, porque como a gente sabe, Deus é o dono de todas as coisas e tudo que nós temos é através do Senhor. Isso não nos dá o valor, né, a Deus, não dá o valor devido a Deus de tudo aquilo que nós temos adquirimos. Porque pelo fato de eu achar que do próximo é melhor, eu não estou valorizando aquilo que Deus me deu, aquilo que eu tenho conquistado. Então, você vê como esse pensamento ele é tão perigoso nessa questão da cobiça, o desejo pelas coisas do outro, porque nós esquecemos até daquilo que nós conquistamos, que sabemos que é tão suado e que é tão trabalhoso. A gente tira o mérito de tudo isso. Nós até esquecemos só pelo fato de estar olhando aquilo que é do outro. E aí você vê que com o mandamento ele fala muito claro a questão de não cobiçar. Justamente é isso, o não cobiçar, é que a gente deve valorizar aquilo que nós temos. Eu vou contar uma história muito interessante aqui para vocês, né? Alguns de vocês não sabem, mas eu vim de uma família muito pobre, muito pobre. E eu lembro quando eu morava, né? Eu morei muito tempo de aluguel, e quando a gente conseguiu adquirir a primeira casa, a casa era uma casa que só tinha 2 cômodos. Era um quarto, uma cozinha, e dentro da cozinha tinha um banheiro. E a casa não era emboçada, ela era toda no tijolo, né? Só no tijolo. E às vezes, uma vez por ano, eu visitava alguns parentes meus, né, nas férias, lá na Baixada Fluminense, e aí eu, poxa, ficava na casa das minhas primas, meus primos, e dormia lá e tal, e lá, poxa, maior conforto e tal. E quando eu voltava para casa, eu via, né, tava lá naquele banheiro todo azulejado, tudo bonitinho e tal. E quando eu ia para casa, tudo totalmente diferente. E aquilo ali me trazia uma tristeza, assim, eu falava assim, não pelo fato daquilo ser daquela maneira, mas eu falava assim, poxa, como não tinha, né, não conhecia, né, não era cristão, então, assim, não entendia, assim, muito porquê, né, por que eu estava naquela situação, por que minha mãe não conseguia, meus pais não conseguiam embolsar a casa, né, fazer o negócio lá bonitinho, meus primos tinham e tal, não conseguia muito entender. Isso, de certa forma, me trazia uma frustração, porque eu acabava vendo o que os outros tinham, né, meus primos e tal, e não, de fato, valorizava o fato da gente não estar morando mais de aluguel e ter conseguido uma casa, mesmo que seja 2 cômodos, mas era uma casa própria, né, que depois de um tempo, minha mãe, daquela casa, transformou uma mega casa, já até vendeu essa casa, eram 3 quartos essa casa depois, minha mãe fez um andar em cima, a casa ficou top mesmo, ficou muito, muito bonita. Mas no começo não era assim. Então, você vê que a gente, às vezes, né, hoje olhando ou entendendo essa ótica, olha só, os meus olhos eram voltados para aquilo que os meus primos tinham, mas eu não conseguia reconhecer o quanto aquela casa foi importante, porque foi a primeira casa que nós adquirimos quando saindo do aluguel. Porque foi aí que minha mãe conseguiu comprar, a mulher vendeu com uma entrada muito pequenininha, depois deixou minha mãe parcelar em vários meses. Então, aquilo ali era o máximo, porque não era de ninguém, era nossa, ia ser nossa. Então, é uma pequena história, uma história minha, mas você vê que como, às vezes, os nossos olhos ele é levado de uma forma totalmente desvirtuosa daquilo que é proposto, pelo fato de eu estar voltado, olhando para aquilo que é do outro. Olha como que isso é perigoso, né? A gente deixar de valorizar aquilo que nós temos, que
para alguns podem parecer até pouco, mas para a gente tem que sempre ser o máximo, nós temos que ter na nossa cabeça que sempre é o melhor, e a gente perde o foco disso, nem valoriza isso, e muitos até perdem isso, porque estão preocupados e estão olhando aquilo que o outro tem, né? Achando que o que o outro tem, às vezes, é muito melhor do que o que nós temos. Então, é uma pequena história para a gente poder pouco entender o que esse mandamento tão importante quer trazer para nós. Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês já passaram por uma situação semelhante a essa, ao qual vocês, depois de um tempo, conseguiram entender o que vocês têm é muito mais valoroso, e por menor que seja, do que aquilo que o outro tem. Já passaram por uma situação como essa? Diga aí. Então, assim, por essa situação, assim, em relação a coisas financeiras, assim, né, materiais, não, mas eu já passei por uma situação que às vezes eu ficava olhando e falei assim, nossa, essa pessoa, ela é tão incrível, que não sei o que, assim, não querendo ser exatamente como aquela pessoa era, sabe, mas eu ficava: "Poxa, por que que eu tô fazendo essa coisa e aquela pessoa ali é tão melhor, é tão mais capacitada e tudo mais". Só que aí, depois de um tempo, Deus me fez entender que cada um de nós, a gente tem um propósito, sabe, e na nossa vida. E tudo aquilo que Ele nos chama para fazer, Ele nos dota da capacidade que a gente precisa, sabe. E aí eu consegui entender isso. Isso por uma boa parte do tempo, isso me ficou minando muito, assim, dentro de mim. Só que aí em um momento Deus, começou a trabalhar isso no meu coração, e eu pedi também para que Deus trabalhasse isso no meu coração, porque de um lado eu entendia que Deus me queria ali, me queria fazendo aquilo que Ele me deu para fazer, sendo que eu ficava nesse conflito. Sabe, eu não tenho capacidade, só que aí chegou um momento que Deus me fez entender isso, que não é nem por mim, sabe, não sou eu, Bianca, mas é uma coisa maior ainda, que é o propósito que Ele tem, que Ele tinha, né, a realizar através da minha vida. Então, isso foi uma coisa que eu vivi, não num tempo muito distante, né, mas graças a Deus eu consegui entender. E eu acho que às vezes tem muito dessa coisa, dessa questão de propósito, né, da pessoa não entender, né, nessa questão, e na parte financeira, às vezes a pessoa também não sabe o quanto aquela outra pessoa batalhou, o quanto ela chorou, o quanto ela se esforçou, lutou para chegar até ali. E aí depois, quando a gente conseguir chegar onde a gente queria, a gente também vai ver o quanto foi suado, o quanto a gente trabalhou também para ter aquilo. Legal, legal, muito bom. Isso que a Bianca falou e é muito pertinente mesmo. E a gente vê que esse mandamento ele não está associado à questão de você buscar, você conseguir coisas, adquirir alguma coisa nesse sentido, não. Quer falar, filho? Seu? Aqui, ó. Participação especial do Gustavo. O Gustavo tá no quarto dele, aí veio aqui pegar o celular dele aqui. E aí, você vê Assim, rapidinho. Ah, E tem uma coisa interessante, né? Porque nesse versículo aí, né? Ele não diz para cobiçar, né? E o diferente de desejar. O quanto é isso, essa diferença. Porque desejar também não é pecado. A gente desejar ter grandes coisas, isso. almejar ter sonhos. O problema é quando isso ultrapassa, que aí deixa de ser desejo e vira cobiça. Então, e É aí, até como você falou. perfeito, perfeito, Gabriel. E você vê que o mandamento ele não fala em relação assim, possuir bens, lutar, adquirir. Ele não fala disso. Ele fala do problema. Que o problema é o seguinte: é quando eu desejo o do outro. E aí você vê que a relação ela é direta, né? É como se fosse algo assim instantâneo. Por quê? Se eu levar para o bem financeiro, eu vou analisar que eu não, pelo fato de eu estar cobiçando aquilo que é do Gabriel Lírio, eu não estou valorizando aquilo que eu tenho. E aí, se eu for levar para o lado pessoal, né, psicológico, que seja o que a Bianca falou, eu estou
achando que o outro lá, aquele cara, ele tem condições de fazer e tal, e aí você está invejando ali, você está cobiçando aquilo ali, e aí você acha que por algum motivo você não está valorizando o que você está atualmente, né? Porque você não entendeu que a pessoa que está naquela posição, ela mereceu aquilo ali, foi o que o Gabriel falou, pô, eu fico feliz, né? Eu acho legal quando eu vejo alguém conquistando alguma coisa, né? E aí é isso que o mandamento quer, é o nosso coração, é a nossa satisfação em ver o outro. E aí quando eu olho aquele outro lá que conseguiu alcançar, que chegou, e aí eu olho, indiretamente, assim como o lado financeiro, eu não tenho a valorização daquilo que eu tenho, se eu for olhar para o lado profissional, eu não me julgo como capaz de merecer aquilo ali. Então, você vê que com a questão da cobiça, ela não traz só um sentimento daquilo que eu estou analisando, aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que eu tenho, seja a minha vida pessoal ou a minha vida profissional. É como se eu tivesse dando muito mais ênfase àquilo que o outro tem do que aquilo que eu conquistei, aquilo que o Senhor me permitiu, aquilo que o Senhor me concedeu. E aí eu tiro toda a ótica, né? todo o mérito, toda a graça daquilo que o Senhor me concedeu e dou ênfase àquilo que é do outro. Então, desejar é importante. A gente precisa disso, né? Eu tenho uma colega lá no trabalho que faz a necessidade é que faz o sapo pular. Eu gosto de falar, adoro esse jargão aí. E é justamente isso, né? Quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente se lança, né? Se coloca à prova, eu falo isso, eu converso com a galera, meu amigo, faz um voto de fé. Você não tem fé? Ué, faz o desafio. Você não é capacitado, você não está se esforçando, você não está buscando? Então, por que do outro é melhor? Porque você não vai lá e busca. Então, olha o perigo que tem a cobiça, a inveja, porque traz dentro de nós um sentimento de desvalorização daquilo que Deus nos permitiu, nos concedeu. Olha só, olha como isso é grave. Porque, na verdade, não é o fato só de eu cobiçar, é o fato de eu nem ser grato àquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me concedeu. Então, o perigo tá não no pensamento, naquilo que eu vejo do outro, porque é legal, eu falo mesmo. Galera, conhecido meu aí, que estudou comigo, tá melhor do que eu, entre aspas, né? Na visão, na ótica aí, eu tô feliz, juro, fico feliz, falo, merece, é merecedor, cara batalhador, acho que é por aí. Mas eu sou feliz, porque tudo que eu tenho, eu sou merecedor, porque a gente recebe aquilo que a gente busca, daquilo que a gente merece. E se a gente buscar, né? A palavra de Deus diz, né? Se você bater, ele vai estar lá. Se eu buscar, o Senhor vai me conceder mediante a vontade dele. Mas será que, de fato, eu tô valorizando tudo aquilo que eu tenho? Então, o perigo mental é esse. É eu, por algum motivo, achar que aquilo que o outro tem é melhor do que aquilo que Deus me deu, aquilo que eu tenho. Certo? E aí eu pergunto a vocês, quanto vocês têm sido gratos pelo que têm, sem perder a vontade de adquirir mais? E aí vem a parte do outro perigo, que é o comodismo. E aí é o perigo, que o camarada, ele tem, ele é grato, ele reconhece, mas ele acha que tá bom por aí. E aí não entende e não toma posse daquilo que o Senhor prometeu e como a palavra diz, né? Aquele que tem o poder para nos dar infinitamente mais do que podemos imaginar. É E bem aí eu similar falo, não é àquela. pela questão só material, não. Né? Às vezes fala assim, pô, mas o camarada, quando fala isso, o cara fala assim, não, infinitamente mais, então é carro, é casa, Não, não é isso. Eu falo busca intimidade com o Senhor, experiência, que não tem como mensurar quão grandioso é. Mas fala aí, Lírio. É bem similar àquela parábola dos talentos, né? Essa, né, questão do comodismo, né? Deus deu
a cada um. Mas aqui teve aquele lá que enterrou. Não fez nada, enterrou e ficou naquilo. Os outros não. Usaram para alguma coisa, né? Produziram. Gerou mais. E ele não, ficou parado lá e depois foi cobrado. Justamente, exatamente. A gente achar que não vamos produzir, né? Recebe o talento e não usa em prol do reino, né? Guarda isso, guarda para si. E vocês, pergunta aí, quanto vocês têm sido gratos pelo que têm, sem perder a vontade de adquirir mais? Vocês acham que pode vir mais ainda? Pode vir mais bênção aí? Fala aí, Gabriel. Vai vir mais ou já fechou a porteira? Ô, Gabriel. Ou Marques? Fala Marques, depois o Lírio. E depois Bianca. Como assim? Só começou. Pô, só para elogiar aqui, Gabriel. Tô gostando bastante do que você tá falando, pô. Não sei se expressar em palavras, porque eu sou péssimo nisso, mas estou gostando legal. E só um ponto ali que quero discordar um pouco. Você falou que a gente às vezes é merecedor. Pelo menos eu desconsidero praticamente quase todo o esforço que eu faço anterior e sempre acho que foi Deus que me deu ali. Tipo, literalmente desconsidero como se eu tivesse feito esforço ou algo do tipo. Aí eu sempre acho que eu sou imerecedor daquilo ali. Não sei Amém. se é a minha visão, se eu estou errado. Não, legal isso que você levantou aí. Gostaria também de ouvir a opinião do Gabriel, Bianca, mas eu também sou assim, o Marcos. Eu penso que tudo que é nos dado é pela graça. A gente não merecia nada disso, né? Mas pelo favor imerecido do Senhor, né? A palavra de Deus diz em Lamentações, Jeremias, né? 3:39 diz assim: as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, assim, pela sua infinita misericórdia, nós estamos aqui. Mas quando eu falo de merecimento, é que o Senhor, ele é galardoador. Então, ele quer ver em nós as nossas atitudes, a nossa busca. E aí eu entendo que isso é algo meio que instantâneo, não que seja direto, não que para acontecer algo precise necessariamente apenas do meu mover. Claro que tem que ver uma concessão, algo que realmente seja da vontade de Deus. Mas quando eu quero dizer de merecimento, é que se a gente olhar pela ótica geral, eu sou igual a você. Eu também entendo que, poxa, eu não merecia nada disso. Mas pela graça, o Senhor nos concedeu. Então eu tomo posse. Eu sou assim, eu tomo posse. Então, se o Senhor achou por bem que eu merecia, amém. Então eu tomo posse da vitória e sigo avante. Só que a diferença, aí ao ponto que eu vou entrar em relação ao comodismo, que ele nos prometeu infinitamente mais. Então eu sempre entendo que o Senhor, ele tem o poder, mas eu tenho que buscar. Então, aquilo que o Senhor tem me concedido, eu entendo que é pela graça. Mas dentro do meu coração, eu sei que ele pode muito mais, porque ele é o Deus soberano, ele é maravilhoso. E quando eu falo infinitamente mais, e eu gosto muito de frisar isso, porque eu sempre vou na busca do reino. Né? Então a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu entendo as demais coisas, eu entendo que as coisas que não são importantes para o reino, que para a nossa vida a gente precisa, elas são necessárias, mas elas não são importantes. Porque existe uma diferença entre algo ser necessário e algo ser importante. E o que é necessário hoje? Eu ter dinheiro para pagar a conta, para comer, para sair, para pagar meu plano de saúde, para pagar a escola dos filhos. Isso é necessário. Então, a gente precisa trabalhar para pagar. Agora, o que é importante? Isso é importante? Não, não é importante, é necessário. O que é importante é vida com o Senhor. Porque se eu não tiver algo que é importante, que é a busca do reino, se eu não tiver aquilo que me leva e que me equilibra, né, mediante todo esse caos que nós estamos vivendo, todo momento de crise que nós estamos vivendo, e para muitos aí é o fim, e para nós não, apenas é o começo,
né, daquilo que o Senhor tem nos prometido, que é a morada celestial. Então, eu entendo que o mais importante é aquilo que eu vou adquirir, que ele vai me trazer como experiência com o Senhor, que é vida com Cristo, santidade, comunhão, paz em família, o teu lar, a tua família abençoada, a tua esposa, o teu esposo que já Tá É mutado aí. verdade, tá mudo. mutei, apertei aqui sem querer. Falo igual italiano, né? Não sou nem italiano. Paraíba. Filho de Paraíba. Mas falo gesticulando. Aí, então, assim, algo que o Senhor reservou para nós, muito mais importante. E aí, não é o que está relacionado a questões materiais. Isso aí eu nem me preocupo. Mas você ter uma vida alicerçada na palavra de Deus, um lar abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados que vão te dar alegria, uma mulher ou esposo que vai lhe entender, que vai caminhar contigo na obra do Senhor, que vai dobrar o joelho e vai orar. Isso é que é o mais importante. E aí, quando eu olho para o do outro, eu esqueço que o Senhor me deu algo muito também importante que eu deveria cuidar, que foi o que o Gabriel Lírio falou dos talentos. Aí eu estou enterrando, estou guardando, porque eu estou achando que aquilo ali não é importante. Eu estou olhando o talento do outro, que é mais importante, que é mais verde, que é mais bonito, que é mais valoroso, e eu não sou merecedor, porque eu não busquei, eu não fiz. Então, quando eu falo da questão de merecimento, é o merecer depois de receber. Mas antes de receber, eu entendo que o Senhor me prometeu e ele é fiel para cumprir. E eu estou esperando a bênção, porque eu estou fazendo a minha parte. É isso, é tomar posse. É diferente de entender o seguinte: se eu me concedeu e eu sei que eu não merecia, mas se ele me deu, eu tomo posse, valorizo e multiplico. Essa é a diferença. Mas o teu pensamento também só assim, Gabriel. Eu acho que o que a gente não pode é o seguinte: entender que pelo fato de não ser merecido é que eu não tenho que valorizar, muito pelo contrário. Se eu não merecia, ganhei, então toma posse. Toma posse e multiplica, entendeu? Mas vamos lá. Falei pra caramba agora, apertei o acelerador e foi. Mas fala aí, Tá Gabriel de e... bobeira, Fala aí, Gabriel. Marcos. Fala aí, Bianca. Canelinha de fogo. Deus é fonte inesgotável, né? E sempre tem coisas a mais, assim, a nos dar. Ele quer sempre ver a gente crescendo, a gente conquistando. Não só coisas materiais, como você falou, mas em relação à nossa vida espiritual também, né? Ele quer sempre nos encher, quer sempre nos dar algo novo, assim, com ele, né? Até porque ele é um ser pessoal, ele se relaciona, né, conosco, então ele não é o desejo de Deus que a gente viva um relacionamento automático, assim, uma coisa ali sempre a mesma coisa, sabe? Deus tem sempre algo novo para dar, tanto em questão espiritual quanto material. Acho que é o desejo de Deus que a gente sempre avance, né? Eu ia falar uma coisa, só que eu esqueci agora. Esqueci. Sim, Ah, em que Deus ele atua em conjunto, assim, com a gente, né? Sobre essas questões que você e o Marcos estavam falando. Deus, ele tem os seus propósitos para nossa vida, tem os seus planos para nossa vida, sendo que também tem a parte que a gente tem que fazer, entendeu? A gente faz o que é possível, o que é impossível, que quando já não está mais sobre não está mais sobre a nossa responsabilidade, aí é a partir de Deus, entendeu? Mas, assim, a gente sempre atua em conjunto com Deus. Deus nunca vai fazer aquilo que é pra gente fazer, entendeu? Ele vai fazer aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não consegue, aquilo que não nos cabe. Mas, por exemplo, eu vou estudar para um concurso. Eu creio que Deus vai me abençoar, vou passar. E aí eu não estudo, sabe? E aí lá na hora da prova, Deus vai ser comigo, o Espírito Santo vai falar comigo, de algum jeito eu vou conseguir. Só que assim, até para isso, o Espírito Santo só vai lembrar aquilo que a gente leu, entendeu? Se for o caso, só vai lembrar aquilo que a gente viu. Se a gente não viu, né, não tem essa. exatamente isso. E o mais importante
é a gente valorizar, né? Quando eu falo de tomar posse, né? É a gente valorizar aquilo que nós temos e realmente fazer prova, né? A palavra de Deus diz, né, lá em Malaquias, fazei prova de mim. Você vê que é o único momento que o Senhor ele fala, fazei prova de mim. E aí a gente entende que a valorização que nós temos, né, daquilo que nós temos, ela está muito associada à satisfação que nós temos em termos na vida cristã. E o que a gente tem que ótica que nós temos que ter? Você vê, a lição ela fala do povo lá que ficou lá no deserto reclamando, murmurando, né, insatisfeitos, né, tudo aquilo que o Senhor já tinha prometido, mas mesmo assim nem isso fazia com que aquele povo deixasse de murmurar, né? Coitado lá de Moisés. E aí a gente vê que a palavra de Deus ela tinha uma promessa para aquele povo. Só que o fato, às vezes, nós não estarmos preocupados com a nossa vida, com as coisas que, às vezes, assim, o que vai acontecer, mas o que vai dar, aquela insegurança. Irmãos, nós temos que entregar na mão do Senhor. E aí a valorização, por mais que não seja merecida, né? Mas desde o momento que o Senhor nos concedeu, nos permitiu, nós temos que valorizar, nós temos que reconhecer e tomar posse disso. Porque aí a gente entende que, de fato, nós somos merecedores. Acabamos sendo merecedores. Porque quantas das vezes o Senhor nos concede algo, né, através de alguém ou de alguma pessoa que é, às vezes, canal, e a gente não consegue nem enxergar e nem valorizar. Porque, de fato, a gente está preso em outras situações, em outra ótica, nos comparando a outras pessoas. A gente não deve comparar a nossa vida com a de ninguém. Nós temos a vida que o Senhor nos permitiu ter, e ela é melhor, e ela é única. E nós temos que viver essa vida. E não, às vezes, ficar lamentando ou preocupado com aquilo que nós estamos vivendo, se é melhor do que aquele colega lá no Instagram. A vida das redes sociais ela é muito diferente da vida real. Eu falo porque eu conheço muita família, que no Instagram, no Facebook, está tudo muito bonito. Está lindo. As fotos lá de última geração. Mas vai lá, na intimidade lá, vai conhecer. Eu não trocaria nem um segundo. Às vezes numa lancha ou numa viagem daquela. Então, que a gente não, como o mandamento falou, que a gente não acabe mentalmente sendo levado a essas situações que nos atrapalham a conseguir cada vez mais. Porque ele tem o poder, o Senhor tem esse poder. E que a gente não fique conformado apenas com aquilo que nós temos. Que desejemos, sim, que queremos crescer, que a gente estude, né? Você quer fazer concurso, quer passar, estude, batalhe, busque, o Senhor vai te conceder. De novo. Não, agora não. Eu sempre falo assim, a busca é assim, ó, você chega até um ponto, até onde você pode chegar. Aqui é o teu limite, mas é o teu limite mesmo, né? Não é aquele limite assim, podia fazer um pouquinho mais, mas dei a miguelada, cheguei até aqui. Não, aqui é o teu limite. Só que você precisa chegar até o laranja. Quem vai fazer essa outra parte? Quem vai completar daqui até aqui? É o Senhor. Mas para que ele chegue até o laranja, eu tenho que chegar até aqui o azul. Eu tenho que chegar até essa marca. Porque se eu não chegar até essa marca, o Senhor não vai poder chegar até o laranja para completar. Então, de fato, nós temos que fazer a nossa parte. E desejar é importante. Querer é importante. Mas nada substitui o prazer de estar vivendo uma vida com Cristo, de ter um lar abençoado, uma família abençoada. Agora, a gente tem que estar sensível à voz do Senhor. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma amiga que eu não via desde... Ela falou, Everal, nossa última conversa foi em abril, a gente fez uma videochamada, a gente conversando e tal, e ela
tem estudado, e ela trabalhava numa construtora, foi demitida dessa construtora. E ela veio falar para mim, porque viu uma foto minha do CrossFit, e lembrou, ela está fazendo CrossFit e lembrou de mim e tal. E ela falando, pô, Everaldo, eu fui chamado para uma entrevista de emprego, só que em Botafogo, eu ouvi que não ia ser legal, e pá, e por causa do horário, não ia conseguir fazer, estudar e tal. E aí não quis a entrevista. E logo em seguida, uma semana depois, fui chamado para outra construtora aqui na Barra, perto de casa e tal. Aí ela é uma pessoa, ela é católica, e ela é uma pessoa assim de muita fé, né? Eu falo assim, pô, mas o cara é católico, mas o que eu falo é fé, irmão, é fé. E ela é uma pessoa assim muito sensível à voz de Deus, assim. E aí eu conversando com ela, né, a Aninha, até convidei ela a ir lá na nossa igreja, e falando assim, como é importante intimidade com o Senhor, né? Intimidade com Deus. Porque você vê, em momentos difíceis da nossa vida, ao qual precisaremos tomar atitudes e decisões, como é importante estar sensível à voz de Deus, para que a gente possa tomar a melhor atitude, a melhor decisão e saber que Deus está naquele negócio. Então é a nossa vida. Deus, ele quer ver de nós, é isso, é a nossa atitude, a nossa fé, é a nossa satisfação em termos aquilo que ele nos permitiu ter, mas com alegria, e não achando que o do outro é melhor, que o outro conseguiu, né? Fulano fala assim, eu gosto de falar, né? Até zoava o Gabriel Bozes, né? Ele fala, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? O cara olha assim, pô, o cara é sortudo, hein? O cara é sortudo. Mas não é sorte, é Deus. Nunca foi sorte, eu falo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Essa é a verdade. Então reconheça, valorize aquilo que você tem, mas nunca se acomodando e achando que aí é o fim. Não, você pode mais. Agora prove, faça a prova. Eu acho isso maravilhoso, que minha vida foi sempre assim, desde quando eu casei, né? Já casou com R$0, né? Zero reais. Zero. Não tinha. Para dizer que eu não tinha zero, eu estava devendo R$10 a um amigo meu. Então comecei com menos 10. Já casou com isso? E Deus, de repente, vai dizer. E eu não entendia, né? Isso, né? De repente o negócio assim. Mas irmão. Mesmo na minha doideira, né? Não vou dizer que eu tinha a fé que eu tinha hoje. Mas a gente foi, né? Letícia estava comigo, tinha mais fé que eu, meteu a cabeça, fez assim, ó, mergulhou e foi. E Deus abençoou. Talvez quem olhou, né, falou assim, mas um casamento podia ser mais luxuoso, o salgadinho podia ter mais granulado, mas, amigo, foi o nosso. Tá lá no álbum lá, tá lá. A única coisa única situação do casamento que eu fiz explicar toda hora é por que o Gustavo não estava. Ele pergunta, por que eu não estava? Por que vocês não me chamaram para o casamento? Ele não está na foto. Mas, irmão, foi lindo, maravilhoso. Às vezes eu fico botando o DVD lá na parte dos votos para a Letícia lembrar que ela me prometeu. Mas foi maravilhoso, foi lindo. Então, irmãos, toma posse. O mandamento ele não fala sobre isso, como eu falei, de que você tem que adquirir, não. O mandamento ele fala de você querer desejar ou cobiçar aquilo que é do outro. E aí você vê que o Senhor ele fala bem especificamente, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Você vê que ele especificou, e ainda no final ele botou todo mundo no pacote, falou, nem coisa alguma que lhe pertence. Então é o seguinte, o que é teu, irmão. O que é do irmão, é do irmão. Se alegre, como o Gabriel Marques falou lindamente, e é o que eu penso também. Seja feliz, irmão. Se teu irmão lá, conseguiu algo, amém. Você quer também? Então busca, não fica lá lamentando, chorando, não. Vai fazer o teu trabalho também, vai buscar por onde, rapaz? Para de ficar chorando pelos cantos, entendeu? Então é isso. As pessoas, às vezes, são muito vitimizadas. Ai, meu Deus. Ai, eu não posso. Deus não olha para mim. Eu fiz alguma coisa errada no passado. Meu irmão, para com esse negócio. Entendeu? Isso aí é o que estão colocando na sua cabeça. Então, valorize o que você tem. Valoriza. Porque se o Senhor lhe permitiu ter, mesmo que merecido, mesmo que a gente não merecesse, amém. Então toma posse e valoriza. E tenha em seu coração
que Ele, com certeza, vai te fazer infinitamente mais. Um lar abençoado, uma casa abençoada, uma família abençoada, filhos abençoados e um emprego abençoado, para que você possa abençoar a obra do Senhor. Amém? Alguém tem algum comentário para me Não. ajudar aí? Porque tá um fiasco aí. Que isso. Tem aqui um versículo aqui em Timóteo, que eu vou ler rapidinho. 1 Timóteo 6, no versículo 17. São as instruções que Paulo estava dando a Timóteo, né? Para que ele ordenasse a uma classe, né, de pessoas onde ele estava. E aí diz assim no 17: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança, né, na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Aí foi o que eu estava falando, né, sobre satisfação e tudo mais, e que Deus, ele nunca, aquilo que a gente de fato necessita, Deus nunca vai nos deixar faltar, né? E aí cabe a gente, às vezes, parar para pensar acerca disso, né? Sobre, como você falou, a gente valorizar aquilo que Deus nos dá, né? E a Bíblia foi bem clara aí, dizendo que é para nossa satisfação. Deus provê tudo que a gente precisa para nossa satisfação. Amém, amém. Filipenses, pô, muito bom, Bianca, isso mesmo. Filipenses 4:7, a lição ela dá como referência e diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a nossa mente, o nosso coração está guardado em Cristo. Esses pensamentos que vêm, né, na nossa cabeça, dizendo que o que nós temos não é do Senhor, ou o que nós não somos merecedores. Eu até entendo isso, é merecido. Mas se o Senhor nos permitiu ter, se nós buscamos e o Senhor nos permitiu, tomamos posse, tome posse. E dentro do teu coração, queira mais. Agora, queira mais não é para você se mostrar para o outro, não. Não é para você dizer que vai ser melhor, não. É para ser bênção na vida de outras pessoas. Então, entendemos que tudo que o Senhor nos dá, como o Gabriel Liri falou, né, entendemos como os talentos também, que não deva ser enterrado, que a gente abençoe. Então, se eu recebi algo, que eu possa passar isso mais à frente, que eu possa querer algo a mais para abençoar outras vidas, outras famílias, que a gente não seja individualista e egoísta em achar que o que a gente tem é melhor do que o de alguém, ou que o que alguém tem é melhor do que o que a gente tem. Que a nossa mente, o nosso coração esteja sempre em Cristo. Porque aí, para finalizar, eu vou dizer que o que nós vamos receber do Senhor é muito maior do que um carro, do que uma casa, do que o que seja. Mas não tem, irmãos, eu falo para vocês, não tem valor melhor do que você ter paz, viver feliz, ter uma vida abençoada. Não tem. Que maravilha você chegar em casa, teus filhos te amarem, te respeitarem, a tua mulher, no teu trabalho, você ser honrado, respeitado, ter dignidade. Isso não tem preço. E essas coisas, né, que fazem com que a gente seja testemunho de fé e vida para outras pessoas, a nossa busca em Deus é o que vai ser mais importante na nossa caminhada. As outras coisas vão vir, irmão. Sabe por quê? Se você trabalhar, você vai receber teu salário. Se você estudar, você vai ter um bom emprego. Meu filho fala assim, pai, o que eu tenho que fazer? Né? Eu quero ser... Eu falei, filho, estuda bastante, estuda muito. Estuda, seja o melhor, tira 10. Estuda para tirar 10. Porque essa parte aí é tranquila, você vai fazer, estudou, vai tirar uma boa nota. Mas o mais importante não é isso que o Senhor está preocupado. O mais importante é a nossa mente e o nosso coração onde está. O que de fato eu tenho buscado? Porque às vezes a gente está muito preso, né? Essas coisas que estão aí, né? Tudo isso que a mídia tem trazido. Não, isso a gente vai conseguir. Mas que o nosso alvo, a nossa mente, o nosso coração seja sempre Cristo,
E nunca negocie isso. Jamais. Jamais. E nunca perca essa oportunidade de estar vivendo isso. Uma vida com Cristo, servindo a Cristo. Eu acho lindo. O Gabriel Lírio aí, Marques e Bianca, vocês estão aqui, né? Eu posso dizer, poxa, buscando, trabalhando. Hoje eu vi assim, caramba, eu sei que Bianca, eu conheço, eu sei que ela vai falar, poxa, eu sei, mas como é bom, né? Você ir lá, ensaiar uma galera, você disponibilizar o seu tempo para Cristo, e aí, através de você ensaiou a galera, aquilo foi transmitido, aí os jovens, os adolescentes louvando e vidas sendo alcançadas. Você sente parte disso, porque é o corpo de Cristo. Então, que sempre entendamos isso. O nosso talento tem que ser multiplicado. Falei hoje, vocês não estavam. Falei, Gabriel Marques, poxa, vai vir revista nova aí, vou precisar de você. Manda aí, manda a lição, entendeu? É trabalhar para Cristo. Entendermos o seguinte, olha, eu não sou 100%. Eu mesmo, Everaldo, desse que está falando aqui, cheio de defeito, tem muito a melhorar. E tem melhorado com a ajuda de vocês. Porque o que eu tenho aprendido com você, eu falo com o pastor Renato, não tem escola, não tem seminário, não tem universidade que ensinem isso. Mas eu sou uma criatura que estou ainda buscando. Nunca vou ser perfeito, mas estou buscando, né? Cada dia mais melhorar. E que fechemos, né, esse ciclo de lições dos mandamentos, que esses mandamentos sejam, de fato, guardados em nosso coração. E que esse último, né, que fala sobre a cobiça, a inveja, não seja plantado em nosso coração. Que a gente se alegre, né? Alegrei com que se alegre e chorais com que se choram. Então, a alegria do teu irmão é a tua alegria, mas a dor e a tristeza dele também é nossa. E que o Senhor abençoe a cada um de vocês que esteve aqui nessa EBD e vocês que estão vendo aí essa EBD gravada também, que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Fica à vontade, essa é a hora. Bianca tá cheia de coraçãozinho aí. Ô, Bianca, hein? Bianca, perfeito. E aí, posso concluir? Alguém vai falar mais alguma coisa? Perfeito. Tudo mais. Tem o que falar mais depois dessa. Sei. E aí, Gabriel? Marcos, gostou? Gostei. Depois do elogio não foi tão bom assim, tô brincando. Ai, Gabriel. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado. Tá? Só uma coisa que eu lembrei aqui. Acho que quando a gente está assim, com Deus bem, a gente passa a valorizar mais, né? Porque fica mais difícil a gente valorizar algo que a gente não tem aquela relação ou aquilo que a gente não conhece, né? Então, o pastor falou demais, né? A gente lê o livro de Lucas e a gente conhecer mais a Jesus, e o fato, quanto mais a gente conhece, mais a gente passa a valorizar ainda mais aquilo que a gente tem, porque a gente sabe que, como toda lição aqui foi falada, né? A gente não é merecedor, mas foi pela graça. Então a gente passa a valorizar ainda muito mais aquilo, né? Isso Que a gente aí, tem. com certeza. A gente não vai ter nem tempo, né, para olhar a vida do outro. Quando a gente entra num relacionamento assim com Deus, na vida de busca, nem... E aí você vê que isso que o Max falou, da alegria, a alegria ela vem de forma automática. Né? Você vê que você não precisa se esforçar para alegrar pela vitória do outro, isso vem de forma automática, porque você está feliz com o que você tem, você está feliz, está satisfeito, porque você sabe aquilo que tudo que vem do Senhor, né? Ele te deu, ele te concedeu, e você está feliz por isso, e dentro do seu coração você sabe que você pode mais, mas você está muito feliz porque o outro também tem. E você não bota isso na balança de quem tem mais e quem tem menos. Não é, a ótica, a visão não é essa. Né? Você está feliz porque o teu irmão também entendeu isso, do que é viver para o reino, entender que o mais importante são as coisas de Deus do que as coisas que são materiais, aquilo que vem perifericamente. Então, a alegria nossa é vendida a isso. Aí você vê que é só uma questão de entendimento, de ótica. Isso é o que a gente tem que trazer para a nossa vida. Porque a vida, eu falo para você, assim, o pastor fala, é simples. A gente complica. Ela é muito simples. Busca o Senhor. Viva realmente para Deus. E essa sensibilidade, essa voz do Senhor, né,
Quando você está ali num momento difícil, de angústia, de dúvida, e você sentir no teu coração que Deus está te direcionando e você fala, vai, eu sei que eu vou porque vai dar certo, porque é o Senhor que está no negócio. Não tem preço, não tem como dar errado. É 10-0, é 7-1. É tipo assim, tá? Então, que a gente tenha esse entendimento e isso em nosso coração, que nós somos um povo mais que vencedor e que nada e nem ninguém pode nos impedir do amor de Deus. Nada. Nem o diabo. Amém? Então, vou orar para encerrar. E antes, eu gostaria que cada um fizesse um pedido. Gabriel Lírio, está aqui na minha relação aqui. Família. Amém. Bianca Sá. Nem tem tempo para isso. Líder dos adolescentes. Agradecer. Amém. Que era bom, vai ficar melhor. Gabriel Marques. Agradecer. A mente brilhante. Agradecer. Isso aí. Faculdade vai voltar, é presencial ou à distância? Pô, tá doido, cara? Presencial, quero morrer no... Sabe que em janeiro o Mac já falou ainda. para voltar. É à distância, né? Na hora já acabaram com a portaria. Ia ser, cara, é quase impossível. Pô, fiquei com sinusite em setembro e agora em novembro de novo. Pô, eu não ia de jeito nenhum se fosse presencial. Né? Isso aí. Mas vai dar tudo certo. Deus quiser, vacina vai estar saindo aí e em breve a gente vai estar voltando para as nossas atividades. Eu também vou agradecer. Tá? Amém. Vou estar orando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por essa EBD que Tu nos deste, Senhor. Obrigado pelos Teus jovens aqui participantes, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar abençoando a vida de cada um deles, Senhor, seus planos, seus projetos, Senhor. Que eles possam cada dia mais, Senhor, entender, reconhecer a Tua grandiosidade, Senhor, quanto Tu és maravilhoso e quanto, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, é infinita, Pai. Nos abençoe, nos guarde, Senhor, para que possamos fechar esse ano de 2020, Senhor, e que o ano que vem, Senhor, novos desafios venham, Senhor, mas que assim como esse ano de 2020, Senhor, possamos ultrapassar todos eles, Senhor, na Tua direção, Pai. Ser conosco, Senhor, abençoa nossa igreja, Senhor. Temos muitos projetos, muitos desafios para o ano de 2021 como igreja, Pai. Mas que Tu possa estar à frente de todos eles, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos estar executando da melhor forma, assim como Tu queres, Senhor. Senhor, muito obrigado. Abençoa o lar de cada um de nós, Senhor. E todos os jovens, Senhor, que ainda não despertaram, Senhor, para Ti, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Valeu, tamo Tchau, junto. obrigado. Até Tchau. mais tarde. Tchau. Fica com Deus. Tchau.